Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia. O pássaro hoje deu glória primeiro que a gente, não deu? Olha lá. Vocês precisam de ver que coisa mais linda. Contanto que ele não vem atacar a gente. Vocês sabem que tem um passarinho que ataca, né? Tomara que não seja esses, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Parece que eu não estou nem aqui, né, no vídeo, né, que eu fico observando as coisas, porque acontece. Gente, acontece cada coisa nesse lugar que vocês não têm noção. Aí vocês podem perguntar, por que vocês não saem daqui? Porque aqui a gente já está acostumado com as coisas que acontecem, né, Wellington? Ou acho que estamos. Ah, ele está atacando os cachorros lá. Você tá vendo? É assim, aqui é desse jeito, nesse nível. E sabe o que eu tô lembrando? Outro dia uma pessoa falou assim, eu acho você muito irreverente na hora de falar de Jesus. Não sei se é essa palavra que ela usou, mas assim, você brinca, você descontrai muito, é uma coisa séria. Gente, é muito sério, é sério realmente. Jesus, ele é tudo, né, para nós. Amém. Né? É nosso amigo, é nosso irmão mais velho, né? Aquele que nos salvou, que deu a vida por amor a nós. Mas quem vive com Jesus é alegre. Né? A gente é alegre, porque a gente tem a confiança de que nós temos uma pessoa que zela, que cuida de nós, que está conosco todos os dias, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre, né? Deus é assim. Então a gente é alegre por isso, né? Por isso. E hoje nós vamos falar acerca de um conselho de Salomão, em Eclesiastes 11:4, né, Wellington? Isso. Os passarinhos foram embora. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É interessante essa palavra até nessa situação, né? Se a gente for ver a condição aqui, a gente não vem gravar, né? Porque acontece muita coisa nesse lugar. E foi o melhor lugar, inclusive, que a gente achou para poder vir falar de Jesus. Sabe o que é incrível, gente? É que passa pessoas por aqui. As pessoas observam o que a gente está falando. As pessoas passam, dão glória a Deus. Tem outras que param e ouvem o que a gente está falando. E com isso, a gente vai falando da palavra e alcançando pessoas. Amém. Né? Imagina se por isso, se por essas circunstâncias alheias aqui, a gente não viesse. Nós temos 520 pessoas que estão inscritas. E vocês se lembram que a gente diz assim, não é um grupo de pessoas inscritas que estão acumulando aí o número. São pessoas que Deus envia para o canal, para que ouçam a palavra, que vão compartilhar a palavra do Senhor. E essa palavra, em Eclesiastes, Salomão ele dá alguns conselhos. E esse conselho que ele dá, se você ficar olhando para a dificuldade, para a situação que está ao seu redor, você não vai fazer nada. Sabe aquele que não planta, não colhe? É assim que diz a palavra. Em compensação, aquele que planta, colhe. Então a gente precisa saber o que a gente está plantando. Às vezes é momento de mudar a semente. Mas quando alguma coisa nos impede de fazer algo, né, a gente fala assim, se acontecer dessa forma eu faço, se for desse jeito eu faço, se alguém me ligar eu vou, se não chover, sabe, a gente fica colocando um se, uma condição para fazer as coisas, né, e o conselho de Salomão é para que a gente não fique olhando para a circunstância, para fazer as coisas. Às vezes a gente tem um sonho e o sonho certamente são projetos de Deus para a nossa vida. Só que a gente fica colocando condições para que se realize. A gente precisa acordar, sabe? Você sonha e acorda, coloca as coisas em prática. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Quanta coisa a gente pode fazer. E às vezes a gente deixa, vou fazer amanhã, vou começar amanhã, é segunda-feira, né? Vamos deixar para amanhã.
Se você olhar para a nuvem, às vezes você não sai nem da tua casa. Se chover, eu não vou. Então pense nisso, pense nesse conselho de Salomão. Coloque em prática, exercite, sonhe, mas pratique aquilo que você quer. Realize um ano de recomeço, de recomeçar, coisas que você deixou de fazer, faça. Às vezes é um telefonema, às vezes é um pedido de perdão, às vezes é você deixar o comodismo. Hoje a gente tem tanta coisa que nos acomoda, até assim mesmo a internet, né, Wellington? Às vezes a gente não vai para casa de alguém, conversar com alguém, porque é mais fácil, é mais simples pegar o telefone, né? E a gente esquece do contato, do amor de pele. Não se esqueça disso, é um conselho de Salomão para nós nesse dia. Vamos orar, Wellington? Vamos orar. Inclusive, nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem para nós, né? E o exemplo disso que a gente veio falando no caminho foi Gideão. Deus chama Gideão para uma obra para libertar o povo de Israel dos midianitas. E aí ele fala, Senhor, se a lama ia ser molhada e a grama seca, eu vou acreditar. Aí acontece. Aí ele fala ao inverso, se a grama ia ser molhada e a lã seca, é o Senhor que está falando comigo. Então a gente fica protelando, né? E não responde a Deus, o chamado de Deus. E o maior chamado de Jesus para nós é ser testemunho. É ser cheio do Espírito Santo para ser testemunho. Aleluia. Então vamos dar o passo. E nessa manhã nós vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos o privilégio e a honra de ser testemunha de uma grande obra, a obra da cruz, a obra redentora, a obra de salvação, né? A obra do perdão de Deus sobre a humanidade. Aleluia. Né? Senhor, nós queremos nesta manhã engrandecer o Teu nome, pela Tua bondade, Amém. pela Tua bondade desse dia, Senhor, e nos conceder mais um dia de vida. Bendito és Tu, Senhor, nesta manhã. Glória a Deus. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Aleluia. E diante dessa palavra, que nós possamos dar uma resposta ao Senhor. Realizando, Senhor, os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Buscando fazer, Senhor. Lutando por aquilo que nós acreditamos que o Senhor tem nos dado. Aleluia, Deus. E também, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, continuar testemunhando o Teu amor. Aleluia. A Tua graça e a Tua misericórdia. No bendito nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Sabe que eu estou lembrando daquele louvor, quem mandou largar a rede? Não vou cantar não. Não sei se é o texto, né? Mas Jesus pergunta para os discípulos que eles estão no barco, tem algo para comer? E eles tinham pescado e não tinha nada. Então Jesus dá a ordem, joga para o lado direito. Então eles jogam e eles mal conseguem tirar, né, a rede. E aí eles vão, João fala, é o mestre, é Jesus que está ali. E eles vão. E quando chega, eles comem tudo e aí Jesus fala assim para Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro era pescador. Ele não era pastor. Né? Ele não era pastor, ele era pescador. Então Jesus mostra para Pedro qual é o verdadeiro chamado dele, pescador de homens, né? Eu não sei se eu estou falando o texto no lugar certo, ou se eu peguei aqui e eu juntei tudo, para mim, porque foi o que veio na minha mente. Então você imagina, às vezes você está pescando, mas você é pastor, né? Então ouça o chamado, ouça o conselho, crie. Por isso falei, tudo é possível que crê. Amém, igreja?